Paz, gente, shalom. Para a gente dar continuidade à leitura de Romanos, ok? E também estou fazendo do Evangelho de João. Siga lá na Eclésia Católica de Cristo no YouTube, ok? Eu estou aqui na praça, mas tá dando uns pingos. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live inteira, né? Vou pelo menos tentar. Não vou ter que ir embora. Daqui a pouco meu óculos vai estar precisando de para-brisa. É um espinguinho leve, mas é que tá muito quente aqui. Então, esses espinguinhos, essa chuvinha ajuda, alivia, né? Então, vamos começar a leitura, que o Eterno Deus nos ajuda a entender o texto. Porque nós precisamos pegar o Evangelho genuíno de Cristo e dos apóstolos, ok? Hoje em dia é difícil encontrar o Evangelho genuíno, porque as pessoas estão modificando muito o Evangelho de Cristo. Eu recomendo vocês a pegar a Bíblia e ler os Evangelhos, ler os escritos apostólicos, principalmente do apóstolo Paulo, que pregou para os gentios, ok? Então vamos lá. Começando hoje é Romanos 14. Paulo escreveu lá para a igreja de Roma, na época, não sei se a igreja lá tinha uns 10 anos ou mais, mas estava tendo uns problemas lá entre judeus convertidos e gentios. Então, gente, não é de hoje que existe esse problema. Sabe os grupos messiânicos, nazarenos, que eles aparecem e dizem, não é assim, se as igrejas estão tudo erradas, não sei o que, tem que ser assim. Primeiro século já tinha. Quando o apóstolo Paulo pregava, já tinha essas coisas, ok? O apóstolo Paulo recebeu a revelação do evangelho para pregar aos gentios, direto do próprio Cristo, aleluia. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ok? Eu não vou trocar o apóstolo Paulo por essas pessoas de hoje, não vou, ok? Não troco nenhum dos apóstolos pelas pessoas de hoje, porque os apóstolos já venceram. Os apóstolos foram até o fim e morreu pela fé. Os apóstolos foram perseguidos, foram presos, passaram fome, frio e nudez e tudo que você possa imaginar. Okay? Naquela época não tinha as facilidades que tem hoje. Então vamos lá, vamos começar a leitura. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Enfermo na fé, contendas sobre dúvidas. Gente, se nós hoje em dia temos toda a Bíblia escrita e já temos dúvidas, já encontramos pessoas com dúvida, imagina naquela época ninguém tinha Bíblia não. Então o apóstolo Paulo ele ia numa igreja e pregava o que Deus dava para ele. O apóstolo Pedro ia em outra, pregava aquilo que Deus deu para o apóstolo Pedro. Os outros apóstolos, eles iam e pregavam. E aí tinha os discípulos do apóstolo Paulo, que aprendia a falar com Jesus, a pedir também. E aí o Senhor Jesus dava as mensagens para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo passava para os discípulos dele e os discípulos deles também pregavam. Era assim, não tinha Bíblia, não tinha como hoje, ok? Então, estava tendo muitas dúvidas. Aqui está falando, ok? Pensa, gente, não tinha nada, tinha porções daquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Tinha só quem sabia escrever, era poucas pessoas que sabiam escrever. Então temos mais carta de Paulo porque ele sabia, ele entendia ele entendia o hebraico, o aramaico, o latim e o grego, o apóstolo Paulo, ok? Por isso que nós temos mais escrita dele. O Pedro nem escrevia nada. Quando Pedro precisava, era alguém que escrevia para ele. Vocês sabiam disso?
Então vocês imaginam, gente. E o povo de hoje quer julgar o povo antigo pelo povo presente de hoje. Não, gente. Hoje em dia a igreja tem muita facilidade, gente, muita facilidade que eles não tinham. Meu Deus. Então, meu Deus, a gente tem que aproveitar essas facilidades. Ok? Que o Senhor vem conosco, nos ajudar a entender a leitura da palavra. Vamos lá. Porque um crê que de tudo se pode comer. Gente, eles tinham dúvida até do que comer. Aqui o problema na igreja era o que comer, que tipo de comida que eles tinham que comer. Ok? A igreja de Roma, tinha judeus nela e tinha gentios nela. E os judeus falavam, ó, a gente não pode comer isso. E os gentios ficavam confusos. Mas como eu não posso comer? E aí tinha que vir Paulo para explicar, ok? Pensa que era fácil? Pensa que é hoje que você joga lá tudo na internet, pesquisa e acha tudo? Não era assim não, misericórdia, dá ter medo da facilidade que tem hoje e as pessoas rejeitam o evangelho. Misericórdia, misericórdia, Senhor, ajuda-nos porque é o teu Santo Espírito, Senhor, com todas essas facilidades, Senhor, se não tiver o teu Santo Espírito, nós não vamos entender. Vamos lá. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Lembra lá de Daniel? Que decidiu comer só legumes, ele e os outros 3 judeus companheiros dele na Babilônia? Vamos lá. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Então, gente, aqui Deus já estava recebendo os gentios, já tinha recebido os gentios. E Deus não exigiu dos gentios o que exigiu dos judeus. E até hoje tem essa briga. Até hoje. E aí o apóstolo Paulo fala assim. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque um crê que de tudo se pode comer. O outro, que é fraco, come legumes. Como assim que é fraco? Fraco aqui significa de pouco entendimento, tá, gente? Não é que ele era fraco porque ele era doente, porque aqui seria, o fraco aqui seria de pouco entendimento das coisas, das doutrinas da igreja, essas coisas, viu? E eu creio que era isso, fraco aqui era de pouco entendimento. Vamos lá. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julga o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Ok? Então, gente, o problema é julgar. Gente, eu já perdi amizades aqui. Porque começou a discutir sobre comida na mesa. Eu tinha amizades aqui de 6, 7 anos, mais. Nós estamos em 2025. Eu vim aqui a primeira vez em 2016. Fazer 9 anos agora em agosto. E há 1 ano e pouco atrás eu perdi a amizade por causa dessa discussão de comida na mesa. Vocês acreditam? E ali eu vi um espírito de ódio entrar. Tudo pessoas evangélicas, tudo gentios convertidos, mas que estava fazendo questão de algumas coisas, né? E eu não me dei conta do que estava acontecendo. Só que aquilo me afetou tanto, que eu falei, eu vou parar. Eu vou parar de sair com essa pessoa, tipo, sair para fazer visita, gente. Sem maldade. Sair assim, sair para fazer visita para outras pessoas crentes.
E nesse dia deu essa confusão por causa de comida. Tipo assim, eu decidi que eu não queria comer um tipo de comida. E as pessoas começaram a me criticar. E virou uma confusão tremenda. Deixa pra lá. Então toda vez que eu vou ler isso aqui, eu lembro, gente. Que aqui fala: o que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus recebeu por seu. Então, gente, a questão não é comer ou não comer. A questão é ficar brigando, ficar julgando. É isso que é o erro. Vamos lá. Quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Ainda que ele cair, Deus coloca ele de pé de novo, ok? Então, vamos parar de cuidar da vida dos outros. Eu acho que é isso que Paulo estava querendo dizer. Para de ficar cuidando da vida dos outros. Deus é o Senhor deles. Se eles cair ou levantar, vai ter que prestar conta para Deus. E hoje virou... Gente, isso está vindo na minha cabeça agora. Virou assim... uma fofocaiada e o intrometer na vida dos outros com a desculpa de que eu vou orar por você, eu vou te ajudar. Mas às vezes tá piorando, ok? Às vezes tá piorando a vida da pessoa. Porque quando sabe os problemas da outra pessoa, sai contando, se escandalizam. Jesus tem compaixão. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Olha lá. Para a igreja de Cristo gentil, todos os dias são iguais. Ok? E aí, gente, entra muita coisa, ok? Muita coisa. Então, para os gentios convertidos, todos eram iguais. Todos eles precisavam estar em obediência ao Senhor, em santidade. Mas para os outros, não. Então, ficava também essa discussão. Mas o apóstolo Paulo falou: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga todos os dias iguais. Cada um esteja inteiramente seguro de sua própria mente. Então, o que está dizendo aqui? Os judeus fazem separação dos dias, deixa eles. Os gentios acham que todos os dias são iguais, deixa eles. Um não se intromete na vida do outro. Mas hoje todo mundo quer se intrometer. Quer se intrometer. Ainda vem com aquela desculpa que é para o seu próprio bem. Jesus, socorro, me ajuda. Vamos lá. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. E o que não faz caso do dia para o Senhor, o não faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Então, gente, está guardando os dias, dá graças a Deus. Não está guardando os dias, dá graças a Deus. Está comendo legumes, dá graças a Deus. Está comendo carne, dá graças a Deus. Não comeu nada, dá graças a Deus. É isso que Paulo está falando. O feio é ficar um se intrometendo na vida do outro e um querendo mandar na vida do outro. Me ajuda, Jesus, socorro. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Aqui é a soberania de Deus.
nenhum vive para si, nenhum morre para si. Nenhum, aqui não é nem judeu nem gentil, viu, gente? Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ah, mas aquele acredita em arrebatamento, aquele não acredita. Se ele for do Senhor, deixa ele lá. E aí, e se não for do Senhor, o que você vai fazer? Ok? Porque foi para isto que morreu Cristo e ressuscitou e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Senhor dos mortos e dos vivos. Sabe quem são os mortos? Aqui não está falando só de quem morre, está debaixo da sepultura. Aqui está falando daqueles que estão no céu e daqueles que estão no inferno. Ok? Senhor, tantos dos... Foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou. E tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Ok? O Senhor Jesus é Senhor sobre todos, gente. Esse povo aí do mundo hoje que faz o que bem quer, que escolhe outro Senhor, que rejeita Jesus, depois eles vão estar todos debaixo dos pés de Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor ia sentar ao lado do Pai, até que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos pés dele. Se os inimigos de Cristo não estão debaixo dos pés dele ainda, vai precisar ficar. Porque é promessa que o Senhor Jesus ia ficar do lado do Pai até colocar os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Já está lá no Salmo, não é nem coisa que inventou no Novo Testamento, não. Davi era um profeta. Davi, ele profetizava muitas coisas do Messias, porque foi Davi que fala sobre colocar à direita de Deus. Está falando do Cristo, do Messias, ok? Até que os inimigos estejam debaixo de seus pés. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como do vivo, tanto dos salvos como dos não salvos. Ainda que hoje as pessoas tenham a liberdade de fazer tucunté, coisa horrível, de morrer para o inferno, mas todas elas vão ter que prestar conta a Cristo, sabia? Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer entre o tribunal de Cristo. Todos. Tem gente que diz que a igreja não vai passar pelo tribunal de Cristo. Mas aqui fala que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aqui posso falar todos, gente. É que nós temos que entender a Bíblia dos dois lados. Então tem que falar, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas aqui também fala que todos vão passar pelo tribunal. Os salvos vai passar pelo tribunal não é para ser condenado, porque não há condenação, mas para ser julgado as obras. Que o Senhor tenha compaixão de nós, misericórdia. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, diz Jesus, ok? Que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus, ao Pai, ok? Vai se dobrar diante de Cristo e vai confessar a Deus. Vai confessar o quê? De maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Paulo falando, cada um de nós. É cada um de nós. Deus vai julgar as nações, Cristo vai julgar as nações, mas também cada pessoa será julgada individualmente.
ok? Não importa se ela crê ou se ela não crê, se ela obedece ou se ela não obedece, ela vai passar pelo tribunal de Cristo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Okay? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Senhor, me ajuda, Senhor, naquilo que se eu estiver colocando tropeço, me ajuda a não colocar isso. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então, gente, na igreja, no evangelho pregado aos gentios pelo apóstolo Paulo, ele fala isso, gente. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Ok? Então, judeu não pode julgar gentil. Quem é o juiz do gentil é Jesus de Nazaré. Nem gentil pode julgar judeu e nem judeu pode julgar gentil. Porque Jesus é o Senhor de todos. Posso se crer, se não crer. Ele continua sendo Senhor. Vamos lá. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Misericórdia. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém, Senhor. As pessoas acham porque tem muita comida em casa que, ai, nossa, Deus está me abençoando, eu estou tendo tanta comida. Amém, glória a Deus, tudo tem que dar graça, a Bíblia diz. Mas a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meu Deus, justiça e paz no Espírito Santo, que as pessoas busquem isso, gente, que a coisa mais importante é buscar justiça e paz no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Nem por causa da comida, gente, nem por causa de outras coisas. Ali o problema era a comida, mas hoje em dia existem outras coisas. As pessoas destroem as pessoas destroem a obra de Deus por causa de doutrinas. Aqui está falando, não destrua a obra de Deus por causa de comida, mas hoje em dia as pessoas destroem a obra de Deus por causa de doutrinas que eles acharam que é assim, que tem que ser assim, e um fica condenando o outro na internet, e esses podcasts aí são terríveis. Misericórdia. Me ajuda, Senhor. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem. Tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Olha aí. Não destrua por causa de comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Ok? Porque depois que Cristo morreu, o alimento se tornou limpo, se tornou puro. É só vocês verem a revelação que Pedro teve, ok? Lá em Atos dos Apóstolos. Então aqui fala, não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Vai mal para o homem que come com escândalo, ok?
O problema não é a comida, é o comer com escândalo, é brigar, é implicar com os outros, é ficar se intrometendo em como os outros comem. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Se vai tomar vinho, vai fazer outro tropeçar, não toma. Se vai comer carne, vai escandalizar os outros, não coma. Pelo menos na frente da pessoa, não coma, não beba. Porque você vai escandalizar. E é o escândalo que Deus condena. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece ou escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Ai, Senhor, ajuda-nos a não condenar nós mesmos naquilo que nós aprovamos. Ajuda-nos, Senhor. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ok? Então, não era exigido esse negócio de comidas igual foi exigido para os israelitas. Não era exigido para os judeus cristãos. Ok? Não era exigido. E aqui ele fala, aquele que tem dúvida não come. Os judeus tinham dúvida, ok, então eles não comem. Ok? Porque o problema não era a comida, era comer com dúvida. Olha aqui. Mas aquele que tem dúvida, se comer, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não fé é pecado. Então, se os judeus não acreditam que pode comer, então deixa eles, não obriga eles a comer. Mas o judeu também não pode ficar brigando com o gentil, porque o gentil está comendo. Porque o que Deus não quer é isso, essa desavença, essa briga, essas encrencas que tem entre, hoje em dia, os chamados grupos nazarenos messiânicos, que fica brigando com os evangélicos, ou com os católicos. É o escândalo, é a briga que é o pior. Ok? Então, acabou aqui, eu vou finalizar. Hoje aqui debaixo de pingo de chuva. Mas graças a Deus deu fazer pelo menos essa live aqui. Romanos 14. E preste bem atenção nesse texto, leia em casa. Eu mesmo peço, Senhor, me ajuda a não ficar escandalizando por causa daquilo que eu acho que deve, que não deve. Eu quero pregar a palavra, tá na palavra, vamos para a palavra de Cristo. O acho que é, acho que não é. Eu vejo um monte de gente, eu acho. Gente, nós não temos que pregar acho, nós temos que pregar a palavra de Deus. É ou não é? Se não entendeu, fala, eu não entendi. É muito mais bonito do que, eu acho. Tá, mas e se o seu acho não for a verdade? Não é o nosso acho, é o que está escrito. Evangelho genuíno está faltando ser pregado. A doutrina genuína é a dos apóstolos. Quer saber qual é a doutrina verdadeira da igreja? Leia as cartas apostólicas. Leia as cartas do apóstolo Paulo. E eu vos deixo aqui até a próxima, na paz de Cristo. Paz, shalom.